Fala Câncer, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Ana Brizotti, sou taróloga e terapeuta. Vamos fazer uma leitura hoje para o mês de agosto, né, cancerianos? Vamos ver aí quais são as previsões para o próximo mês aí. Vamos entender as energias, né, que vão estar circulando aí no signo de vocês. Bom, vamos aos recados, tá? Se o seu Sol, Ascendente ou Lua estão em Câncer, essa leitura ela pode trazer mensagens importantes para o seu mês de agosto. Antes de começarmos, quero lembrar que essa é uma leitura coletiva. O tarô ele revela as energias predominantes nesse período e por isso nem todas as mensagens elas irão ressoar com todos, tá? Então receba aquilo que fizer sentido para sua caminhada e permita que o restante siga o fluxo do universo, tá bem? Se você gosta de conteúdos sobre tarô, espiritualidade, autoconhecimento, aproveite para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você acompanha todas as previsões mensais, fortalece a nossa comunidade a cada leitura e aproveita todos os conteúdos que eu coloco aqui para vocês. Tá bom? Agora respire fundo, vamos descobrir o que os oráculos e o tarô ele revela para o signo de Câncer em agosto de 2026. Vamos fazer uma tiragem aqui primeiro com o oráculo das bruxas e revelar qual é a mensagem, né, que esse oráculo traz para vocês cancerianos aí, mês de agosto de 2026. Vamos aqui tirar uma carta, entender. Poder silencioso. Olha só que bonitinho. Que gracinha. Vamos entender qual é a mensagem? O gato preto caminha entre mundos. Ele sente o que os olhos não veem e sussurra segredos no silêncio da noite. Sua presença anuncia, confie no invisível. Há algo ao seu redor pedindo atenção. Escute com o coração. Então tá aqui a mensagem do oráculo das bruxas para hoje. O poder silencioso, ele quer dizer, escute mais a sua intuição, né? A gente tem muito poder junto com a nossa intuição, né? Então a gente consegue que sejam reveladas aí várias situações, várias coisas que podem ajudar a gente, né? No nosso dia a dia e no nosso processo, tá bom? Então essa é a carta do oráculo das bruxas para Câncer aí em agosto. Vamos agora seguir aqui com a tiragem do tarô. Desculpe. Entender o que o tarô vem nos trazer, vem nos mostrar, qual a mensagem que ele vai trazer para o signo de Câncer, né, em agosto de 2026. Vamos lá, tarô. Primeira carta, 8 de copas. Essa é a primeira carta, signo de Câncer. Vamos tirar aqui mais uma carta. A justiça. Mais uma. 3 de espadas. Mais uma, tarô. O imperador. Então, estão aqui as cartas, energias para Câncer, mês de agosto, tá bom? Vamos entender agora o que essas cartas elas querem trazer, né? Então, vamos lá. Olhando aqui, no geral, essas 4 cartas, a primeira impressão dessa sequência, ela pode até trazer algum impacto aí para algumas pessoas, pode dar uma assustada e tal, mas principalmente por essa presença aqui, né, do 3 de espadas. Mas quando observamos a história, né, completa que as cartas contam, percebemos que essa é uma leitura que não é uma leitura sobre sofrimento, né, é uma leitura sobre libertação. Então, Câncer, para o mês de agosto, essa energia ela não indica um sofrimento, e sim a libertação de algo, ou de alguém, ou de alguma situação.
Então, ela está mostrando aqui que agosto será um divisor de águas, tá? Existe algo que você já sabe, no fundo do seu coração, aí dentro, na sua intuição, que não faz mais sentido você carregar. Você precisa soltar tudo isso. Pode ser uma relação, um relacionamento, pode ser uma situação profissional, uma crença, algo que você acredite que está te fazendo sofrer, que não faz mais sentido, né? Um padrão emocional, ou até uma versão antiga de você mesmo, tá bom? O 8 de copas, que é essa primeira carta aqui, ó, ele mostra alguém que escolhe partir. Não porque deixou de amar, não porque deixou de gostar, mas porque compreendeu que permanecer já não promove crescimento, já não leva a lugar nenhum, tá bom? Então esse 8 de copas aqui, ele mostra, né, uma pessoa indo embora e deixando para trás tudo aquilo que não faz mais sentido, que não acrescenta mais em nada, que não agrega mais em nada, né? Logo na sequência surge aqui a justiça, tá? A justiça, junto com o 8 de copas, ela muda completamente o tom da leitura, tá bom? Ela mostra que tudo o que acontecer durante agosto fará parte de um processo de reequilíbrio. Você vai estar buscando esse reequilíbrio, você vai estar buscando o equilíbrio da balança, né? Ali. Ela mostra que nada será por acaso, tá? Algumas verdades poderão vir à tona, decisões importantes precisarão ser tomadas e situações que estavam pendentes tendem a encontrar um desfecho, tá? Então, o mês de agosto ele vem mostrar que muitas coisas vão entrar aí num caminho, vão entrar num fluxo, muitas verdades elas podem surgir aí e com isso vai te obrigar a tomar uma decisão, vai te obrigar a se posicionar, né, diante de algumas situações aí que estavam pendentes, para que se encaminhe para um desfecho, para uma conclusão. Então o universo ele estará colocando cada coisa no seu devido lugar aí para vocês de Câncer. Tá? É interessante observar que a justiça ela está extremamente entre o 8 de copas e o 3 de espadas. Deixa eu arrumar aqui. É como se ela dissesse que algumas dores não são castigos, mas consequência necessária para você restaurar todo esse equilíbrio que você está buscando e que tende a ser aí para o mês de agosto, né? Acontecer aí no mês de agosto. Então, às vezes, uma conversa difícil, um encerramento de algo ou de algum relacionamento que seja, né? Um fim de ciclo, ou uma verdade revelada que você talvez descubra e apareça para você, pode machucar no momento ali, né? No momento que isso acontecer. Mas elas evitam que um sofrimento muito maior no futuro, ou seja, o famoso livramento, né? Então, essas cartas aqui, elas falam mais de um livramento do que permanecer no sofrimento. Então, talvez vocês sintam esse impacto, aí aconteçam coisas que tragam uma dor ali momentânea, mas se você olhar a longo prazo, você vai enxergar que isso nada mais é do que um livramento e não algo que vai te fazer sofrer ou que vai sair da sua vida e você vai ter uma perda, entendeu? Então, assim, não são perdas. A gente pode encarar essa energia como um livramento, tá bom? Aí, na vida profissional, a justiça ela também pode indicar contratos, documentos, negociações, promoções, assinatura de contrato, né? Ou decisões relacionadas ao trabalho, tá? Então, se existe alguma situação pendente, ela tende a caminhar para uma definição. Vai ter um encerramento aqui, Câncer. Tá? O imperador, vamos colocar ele aqui na leitura, né? O que ele traz de mensagem para isso. Encerrando a leitura, né, como essa última carta aqui, mostra que existe um potencial de vocês conquistarem estabilidade, assumir uma posição de liderança, estruturar
ou liderar um projeto importante. Então, o mês de agosto, ele poderá exigir uma firmeza, uma disciplina, uma responsabilidade, mas também poderá recompensar quem estiver disposto a agir com maturidade. Tá? Então, o campo profissional é assim. Como que é agir com maturidade, né, no campo profissional? É simplesmente você não se iludir, não achar que o trabalho ele entra na sua vida para te fazer feliz. Tá? O trabalho nada mais é do que aquilo que você conquista, do que é aquela situação, né? Aquele evento na tua vida que vai te trazer um conforto, vai te trazer uma estabilidade, vai pagar suas contas e tudo, mas ele não está aqui para te fazer feliz. Então, assim, o mês ele exige que você tenha firmeza, tenha essa disciplina, responsabilidade, mas você tem que agir com maturidade, você tem que agir e fazer aquilo que realmente você está proposto a fazer, tá? Que é dentro do seu trabalho seguir com seriedade, sem mimimi, sem coisinha, sem mimimi, com fofoquinha, com coisinhas. É agir realmente com maturidade, encarar o trabalho como ele deve ser encarado, tá bom? Na espiritualidade, essa sequência de cartas aqui, ela fala sobre um processo profundo de crescimento. Então, muitas vezes a evolução espiritual, ela começa quando nós deixamos de fugir das verdades que a nossa alma já conhece. Então, agosto, ele pode trazer momentos de reflexão, de silêncio, de autoconhecimento. Essa sequência aqui convida você a confiar que aquilo que está sendo retirado da sua vida está abrindo espaço para algo muito mais sólido. Ou seja, movimentação também aqui na espiritualidade com essa tiragem, tá bom? Mas é isso. Não encare como perda, encare como um livramento, como uma mudança de nível, uma mudança aí de etapa. Existe um simbolismo muito forte nessa leitura que merece destaque, tá? Ela começa com a água, né, que é o copas aqui, representando emoções profundas, passa pela espada da justiça, né? E que simboliza verdade, discernimento, retorna para o signo não, para o elemento da espada aqui, que é o ar, representa o ar, através do 3 de espadas, né? E onde acontece a cura pela consciência. E termina com o imperador, ligado ao elemento fogo. Essa evolução, ela mostra uma transformação poderosa. Você sai da emoção, atravessa a verdade, enfrenta a dor e termina mais forte, mais seguro e mais consciente do seu próprio valor. Outro detalhe importante é a presença de 2 arcanos maiores, a Justiça e o Imperador. Quando 2 arcanos maiores aparecem na mesma leitura, o tarô ele costuma indicar acontecimentos marcantes, daquelas que mudam a direção da vida. Os arcanos maiores eles representam realmente acontecimentos, não acontecimentos do dia a dia, né, mas acontecimentos que vão trazer uma virada de chave para você, vão mudar realmente o sentido aí do caminho que você está seguindo. Tá? Então, agosto não será apenas mais um mês qualquer. Para muitos cancerianos, não são para todos, tá, gente? Lembrando que é uma leitura coletiva, então pode não ressoar com todos. Então, para muitos cancerianos, poderá representar um verdadeiro ponto de virada, uma virada de chave aí dentro da sua vida aí o mês de agosto, tá bom? Com muitos acontecimentos marcantes. E vamos lá. O que é o número dessas cartas, né? Eles reforçam. O número 8, ele simboliza transformação, poder pessoal. Aqui a gente tem ele nesse 8 de copas, tá? Então, responsabilidade, movimento, tá? O número 8, ele simboliza esse poder pessoal que você tem. Ele mostra que chegou o momento de você assumir as rédeas da sua própria vida e deixar para trás tudo aquilo que limita o seu crescimento. Então, é bom prestar atenção aí em tudo que está te limitando e, ó, virar essa chave, tá bom? O 3, ele
o que ele representa, né? Ele representa comunicação, expressão, expansão. Nessa leitura aqui, ele lembra que de algumas dores, né, que podem acontecer aí, mas elas só começam a cicatrizar e sarar quando deixamos de esconder e passamos a encarar com honestidade. Então, assim, sem ilusão, sem falsas esperanças, sem expectativas demasiadas, entendeu? Mas quando você começa a olhar realmente com honestidade para aquela dor, para aquele sentir que você está tendo aí, é que você começa a enxergar coisas que talvez você não estava enxergando. Tá? E já os arcanos maiores, eles acrescentam uma dimensão espiritual importante. A justiça associada ao número 11, em muitos baralhos, né, ela representa equilíbrio, verdade, alinhamento espiritual. Já o imperador é um número 4, e ele fala sobre estrutura, estabilidade, construção de base sólida. É como se o universo dissesse assim: primeiro você organiza o que está desalinhado, depois você constrói o futuro sobre os fundamentos mais fortes, tá? O conselho final dessa leitura aqui, dessas cartas, é poderoso. Então, assim, não tenha medo, nem receio de encerrar ciclos que já não sustentam, né, a pessoa que você está se tornando, já não cabe aí dentro de você. Então, algumas despedidas são, na verdade, reencontros com você mesmo. E, assim, no caso agosto de 2026, ele poderá trazer decisões difíceis, mas também a oportunidade de recuperar a sua força, estabelecer limites saudáveis, assumir definitivamente o protagonismo da sua vida, tá? Então, assim, para finalizar, é sobre isso, o Câncer. Não tenha medo, encare o que precisar encarar, encare as despedidas com honestidade, tá? Com verdade, se reencontre, busque a si mesmo, busque se conhecer mais. Isso só vai facilitar a sua jornada e o seu caminho, tá? E não fuja das decisões difíceis aí que vocês possam estar passando. Encare de verdade, entendeu? Estabeleça limites para as pessoas e para as situações. E isso é você assumindo essa parte de você e o protagonismo da sua vida, tá bom? Então, assim, canceriano, se essa leitura fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: eu escolho o que fortalece a minha vida. Eu escolho o que fortalece a minha vida. Tá? Eu gosto muito de ler as mensagens aqui, de acompanhar como que essas leituras coletivas elas se manifestam, né, no dia a dia de vocês aí. Então, assim, escreva aqui embaixo se vocês quiserem falar algo sobre a leitura, né? E, bom, enfim. Compartilhe esse vídeo com outro canceriano que você conhece aí, que você acha que merece, né? Que precisa ouvir essa leitura. E nos vemos na próxima previsão, no próximo mês aí, nos próximos vídeos, tá bom? Câncer, obrigado, um bom mês de agosto para vocês e até mais.